Você vendeu um imóvel ou está pensando em vender um imóvel, mas daí você já ouviu falar sobre o ganho de capital. Sabe o que é o ganho de capital? Se você é uma pessoa física e está vendendo um imóvel, você precisa entender como é que funciona esse ganho de capital. Será que eu preciso fazer o ganho de capital? É isso que nós vamos então falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Credson, sou contador. Nesse canal eu falo exclusivamente sobre imóveis, compra, venda, holding, atributação e assim por diante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso faz sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe aí o seu like. Combinado? Então, vamos lá. Ganho de capital é o lucro que você teve na venda do seu imóvel. Então, se você comprou um imóvel por 300 mil e vendeu por 500 mil, essa diferença, que é os 200 mil reais, chama-se o ganho de capital. E você vai pagar imposto em cima desses 200 mil reais. Você vai pagar 15% em cima desse valor, de uma forma bem direta, ok? Então, o ganho de capital é isso, é a diferença entre o valor de venda e o valor de custo, tá? E quando é que você tem que pagar esse imposto? Um erro bastante comum é achar que você não precisa, você só vai pagar esse imposto, se tiver imposto, apenas na sua declaração de imposto de renda à pessoa física, mas não é negativo, não é. O imposto ele deve ser apurado através de um programa chamado GCAP. Então, você baixa esse programa da Receita Federal, apura o ganho. Se der imposto, você precisa pagar esse imposto até o último dia do mês subsequente. Nós estamos em março de 2026. Se eu fizer uma venda e der imposto e der ganho de capital agora, então eu tenho até abril, o próximo mês que é abril, para pagar esse imposto, ok? Então, lembre-se disso. Se você vendeu um imóvel, então você precisa falar com o seu contador. Olha, eu vendi um imóvel, será que eu preciso pagar aí o ganho de capital? Então, não é na declaração de imposto de renda. Uma outra coisa importante, crédito, eu vou pagar ganho de capital em todo imóvel que eu vender? Não necessariamente. Existem 3 situações que você pode não pagar nada ou reduzir bastante esse imposto. Vamos falar das 3 aqui. A primeira situação é a regra dos 180 dias. Se você vender um imóvel residencial e usar todo esse dinheiro para comprar outro imóvel residencial num prazo de 180 dias da data da venda, você não vai pagar nada de imposto, você estaria isento. Mas lembre-se, nos últimos 5 anos você não pode ter utilizado esse benefício. Então, porque isso é um benefício. Então, se nos últimos 5 anos você não usou esse benefício de vender um imóvel e no prazo de 180 dias comprar outro, então, se isso não aconteceu nos últimos 5 anos, você estaria isento de pagar imposto agora, ok? Uma outra regra que é o imóvel único. Se você vender um imóvel, ele é único, só tem ele, e ele estiver abaixo de 440 mil, você também não paga ganho de capital. E mais uma vez, nos últimos 5 anos você não pode ter vendido, aqui nos últimos 5 anos você não pode ter vendido aí nenhum outro imóvel, ok? E terceira situação são os fatores de redução. Aqueles imóveis mais antigos, a lei permite aplicar descontos automáticos no imposto pelo tempo que esse imóvel ficou com você. Então, imóveis aí antigos geralmente pagam um valor de imposto bem baixo e às vezes chega até a zero, ok? Então, essas 3 situações, se você estiver pensando em vender um imóvel, olhe para elas, talvez elas vão fazer sentido para você e ajudar você a economizar esse imposto na venda do seu imóvel, ok? Vamos para mais uma dica que muitas vezes muita gente esquece. Como eu falei, o custo, que quando você compra um imóvel, ele entra para você como um custo de aquisição. Mas se você fizer uma reforma no seu imóvel, você pode colocar o valor dessa reforma, você pode agregar no seu custo. Vamos pensar que você tem uma casa
que está na sua declaração de imposto de renda por 300 mil reais. Você foi lá e fez uma reforma que gastou 100. Então, se você tiver todos os documentos, notas fiscais, os recibos, tudo certinho ali que comprove essa reforma, então esse custo ele sai de 300 e vai para 400. Isso é legal, você pode fazer sem nenhum problema. Agora, o que você não pode fazer é aumentar, atualizar o valor do seu bem, porque isso a Receita não permite, ok? Se você precisa saber mais sobre esse assunto, entre em contato comigo. Aqui embaixo nesse vídeo tem um link, eu vou poder olhar para a sua situação, fazer uma simulação, e se você quiser entender mais, nós podemos então fazer uma proposta e fazermos uma parceria junto, ok? Gratidão por você ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Então, muita gratidão, fico por aqui e até o nosso próximo encontro.